Olá, hoje no nosso estudo diário vamos refletir num ponto que encontramos no livro Diálogo dos Vivos, uma obra de Chico Xavier, pela psicografia de Chico, mas que conta com a colaboração dos nossos amigos Herculano Pires e o Espírito de Emmanuel. E o ponto que escolhemos para a gente conversar foi o ponto 16 desse livro, intitulado Convite à Serenidade. E ele diz o seguinte, que numa reunião pública, o Livro dos Espíritos deu o tema a estudar naquela noite, a questão 789, que foi examinado em preciosos comentários de muitos dos companheiros. Tínhamos presente amigos e irmãos procedentes de cidades diversas, e o assunto da paz foram debatidos com respeitoso amor pelas elucidações kardecianas. Naturalmente, vários oradores se detiveram a destacar as dificuldades da hora presente, em que todos os povos estão procurando segurança e entendimento. Esse livro é da década de 70, 1973, 74, por aí. E, ao final do debate, Emmanuel trouxe a página de Convite à Serenidade, foi recebida pela psicografia de Chico ao final da reunião. A questão 789 do Livro dos Espíritos é a questão que está no capítulo da Lei do Progresso. E a pergunta de Kardec é a seguinte: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? A resposta dos espíritos é a seguinte: uma nação única não, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a estes costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece em latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas deles. E o comentário de Kardec, ele nos diz o seguinte: a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio deles homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus, os que têm autoridade, e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. E ele segue alguns outros parágrafos comentando, e no final ele conclui: quando todos os povos estiverem no mesmo nível no tocante ao sentimento do bem, a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhe convém, até que sejam dignos de volver ao nosso convívio então transformado. Da teoria vulgar ainda resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultado nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de ter vindo muito cedo e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem assim aperfeiçoar-se no foco da civilização. Ou seja, quem viveu antes das nossas gerações
aproveitarão para poder reencarnar na Terra, se tiverem condições espirituais e morais para tal, a Terra já transformada em dias melhores, onde o bem preponderará. Essa é a questão 789 que estava sendo discutida. E Emmanuel, para arrematar esse estudo, ele trouxe a seguinte mensagem: recanto de paz. Há quem pergunte como servir a causa da paz. Semelhante tarefa não será privativa daqueles que se encarregam na direção do mundo. Às vezes a gente pergunta-se, né? O que é que eu posso fazer para contribuir com a paz do mundo? E ele nos diz: a paz do mundo, no entanto, é a soma de todos os esforços das criaturas nos domínios da pacificação. Reflitamos nisso e atendamos a nossa parte quando se nos faça possível. Onde estivermos, no momento que estivermos, no local em que estivermos, sempre temos uma contribuição a dar para a pacificação da humanidade. Deixa que a fonte do amor se te desate do coração. Acende no cérebro a luz do pensamento reto. Transforma o trabalho de cada dia, seja qual for, num cântico de bênçãos. Observa os compromissos assumidos por leis da própria consciência. Transita nas vias do bem aos semelhantes. Respeita o tipo de existência que os outros escolheram para si mesmos, como desejas que a tua própria vida seja respeitada. Nenhum de nós está no mesmo nível que o outro. Cada um tem as suas próprias necessidades. Então entendamos as necessidades do outro e respeitemos o tipo de vida, o tipo de existência que cada um escolheu, como desejamos que os outros respeitem as nossas escolhas, as nossas opções. Ergue-te em ti um sinal vermelho, ergue em ti um sinal vermelho para comentários infelizes. Domar a nossa língua e os nossos pensamentos. Todas as vezes que tivermos vontade de fazer um comentário infeliz ou de externar algum pensamento com sentimentos mais inferiores, façamos o que nos ensinou André Luiz: coloquemos um pouco de água na boca, guardemos a vontade passar e depois voltemos a conversar. Hospitaliza agressores e maldizentes em tua clínica de orações. Todas as vezes que vires um agressor, alguém que fala mal, oremos por eles. Elevemos os pensamentos a Deus para que Deus os acolha nos seus pensamentos, para que eles possam também ser tocados por essa luz que muitas vezes já nos tocou os corações. Não desperdices a riqueza do tempo, comprando remorso com queixas inúteis. O tempo, grande benfeitor de nossas vidas. Hoje é o tempo que nos pertence, como nos diz o nosso querido benfeitor Peixotinho. Ei agora, enquanto é hoje, como nos lembra Alta de Souza. Aproveitemos o tempo de hoje, o tempo de agora, por mais difíceis e por mais desafiadores que o seja, para que depois não venhamos a nos arrepender pelo tempo que passou com queixas inúteis. Vistamos a armadura da paciência, para que consigamos agir e reagir construtivamente onde te encontres, onde nos encontremos. Paciência sempre, diante de todos os desafios. E lembremos-nos do conceito de Dr. Bezerra sobre paciência. Paciência é algo que, quando se adquire, jamais se perde. Então, se você diz, perdi a paciência, é porque não era paciência ainda. Então, vistamos a armadura da paciência para que consigamos agir e reagir construtivamente onde nos encontremos. Instala a boa palavra nas estruturas verbais que te manifestam. Sempre uma boa palavra, um bom pensamento, um bom proceder, um conselho agradável e salutar, sintonizado e compatível com os ideais do Cristo. Instalar a boa palavra nas estruturas verbais que possamos proferir. Ouvir com atenção,
aguardando sem pressa a tua vez de falar. Ouçamos, deixe que os outros falem, deixe que os outros se coloquem e prestemos atenção no que os outros falem. Não desconsideremos pessoa alguma. Todas têm o que dizer, todas têm o que falar, todas têm o que se expressar. Resguardemos no arquivo da prece os obstáculos e problemas que nos desagradam, a fim de que não destaquemos por motivo de aflição nas estradas alheias. Confessemo-nos a nós mesmos nos recantos de nossa prece, para não colocar motivo de aflição onde quer que nos estejamos. As nossas dores, nós a enfrentemos com a força, com a fé, com a coragem, que Jesus nos abastece e nos providencia todos os dias. Aceite os outros tais quais são, sem o propósito de corrigi-los ou aperfeiçoá-los à força. Mais uma vez a escala espírita. Todos nós somos almas em diferentes condições. Aceitemos cada um como cada um o é, porque também já fomos inferiores, também já demos muitas dores de cabeça. Se hoje já desfrutamos de uma posição de melhor entendimento, de melhor luz e esclarecimento, auxiliemos os outros e não queiramos corrigi-los ou aperfeiçoá-los à força, e sim a toque do nosso exemplo, da nossa atitude, da nossa conduta. Aprendamos com modéstia e ensinemos sem exigência. Sempre a modéstia, sempre a humildade, sempre a capacidade de ser dócil, sem cobrança, auxiliar sem cobrança. Não solenizemos as provações de que necessitamos para melhorar o próprio caminho. Necessitamos de muitas coisas para melhorar o nosso caminho. Não nos façamos de rogado para conhecer essas realidades. Enfrentemos as nossas necessidades e abracemos como quem sabe que aquilo ali é um alimento para nos proporcionar progresso. Diante das ofensas, imunizemo-nos na terapêutica do perdão. Calar o revide. Diante de alguma ofensa, a terapêutica do perdão. Qual Jesus nos ensinou? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Espera um momento propício, destinado a esclarecer o ponto difícil que haja surgido em teu relacionamento com os demais. Saber calar no momento da contenda, no momento da discussão. Aguardar um momento oportuno para conversar e dialogar com o irmão, dizer, irmão, será que aquilo que foi falado era exatamente aquilo que necessitávamos? Aguardar um momento oportuno, para não aumentar, muitas vezes, o calor da discussão. Não exija do próximo aquilo que o próximo ainda não possui para dar. Recomendação muito salutar e pertinente. Escala espírita, somos espíritos e almas em diferentes condições. Às vezes queremos colher uma manga de um pé de uva, ou como Jesus nos ensinou, ninguém colhe uvas dos abrolhos. Cada um só dá o que tem, cada um só dá do que possui. Então não adianta nos angustiarmos e nos decepcionarmos, cobrando daqueles que convivem conosco aquilo que eles ainda não podem dar. Não mentalizemos o mal com inquietações imaginárias, e sim colabore na construção do melhor que deva acontecer. Não pensar no mal, criando situações em nossas mentes, insatisfações íntimas. Colaboremos na construção do melhor, com pensamentos positivos, ideias superiores para que possa acontecer. Sirvamos sem dependurar algemas no pulso dos nossos irmãos. Servir sempre, sem prender e exigir nada de ninguém. Fazer a nossa parte. E prosseguindo adiante, converter-nos-emos em colunas de segurança geral. Em verdade, a divina providência não pede para que se transformes de imediato numa estrela que dissipe as sombras de perturbação, onde as sombras da perturbação estejam dominando na terra. O céu espera, sejas ainda hoje, onde estiverem,
estiveres um recanto vivo de paz. É isso, queridos amigos e irmãos. Não precisa criarmos uma expectativa, nem a previdência divina nos pede, para que possamos transformar de imediato uma luz capaz, uma estrela capaz de dissipar as sombras, aonde as sombras estejam dissipando. Não é isso. O céu espera de nós, hoje, onde estivermos, que sejamos um recanto vivo de paz e que a nossa paz resplandeça, como nos ensinou Jesus. Que brilhe a vossa luz, que resplandeça a vossa luz entre os homens. Que Jesus nos abençoe e nos inspire, hoje e sempre.